Meu amigo, minha amiga do Tribuna Agro, estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. E eu confesso para você que eu estava ansioso para fazer essa visita e essa entrevista com quem? Nosso secretário de Agricultura, Enio Bergoli. Seja bem-vindo, secretário, ao Tribuna Agro. Muitos assuntos para conversar, muitos assuntos a tratar sobre o agro aqui no Espírito Santo, que está bombando, está cada vez mais forte, não é isso? Qual é o cenário do agro aqui no Espírito Santo? Primeiro, parabenizar por mais um veículo de comunicação, né? Para colocar aí para a nossa população informações de qualidade, né? O agro, ele impacta no dia a dia das pessoas, né? O agro não é somente agricultura, né? É alimentação, é saúde, é qualidade de vida, é sustentabilidade, né? As águas que as pessoas bebem, especialmente aqui na região litorânea, né, onde se concentra a população, elas passam por processos agrícolas e precisam, nós precisamos, estamos fazendo isso, né, cada vez mais tendo cultivos sustentáveis que protegem o meio ambiente e geram alimentos saudáveis para a população, tanto ao natural quanto processados. E o Espírito Santo, né, esse pequeno território, né, é uma fita de apenas 100 e poucos quilômetros de largura por 400 quilômetros de extensão, é muito pouco, é menos, cerca de 0,5% da área geográfica do país, né? É um pulmão, né? É um grande player do agronegócio nacional. Apesar de ser tão pequeno, nós somos os maiores produtores e exportadores de café Conilon do Brasil, mas também produzimos café arábica em grande quantidade, somos o terceiro produtor de arábica, no conjunto arábica mais Conilon, né? Somos o segundo, né, maior produtor e exportador do Brasil. Também, né, disparadamente, somos os maiores produtores e exportadores de pimenta do reino, de mamão e de gengibre. Também exportamos, eu falo muito de exportação, né, porque somente quem é competitivo, quem produz com qualidade, com sustentabilidade, com custo baixo, consegue atravessar oceanos e chegar em todos os continentes. E essa é a realidade dos nossos produtores e produtoras rurais. Também exportamos carne bovina, carne de frango, ovos, chocolates e derivados do cacau, pescado, né? Os nossos produtos, os produtos do agro capixaba chegaram no ano passado em 135 países, além de todos os estados da federação. Isso, né, é um reconhecimento à competência, né, da produção agrícola e agropecuária do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo tem grandes potencialidades, o senhor citou mamão, gengibre, mas tem o café que é a menina dos olhos. Né? Muito. O café arábica todo mundo conhece e já aprecia há muito tempo, mas o que tem sido feito com o Conilon? Explica pra gente, secretário, porque o senhor é entusiasta do café Conilon. A gente acompanhou isso muito, né? Eu brinco, ninguém diz, mas obviamente a minha aparência fala o contrário. Ninguém diz, mas já tenho 42 anos como engenheiro agrônomo, dos quais 40 anos como servidor público engenheiro do Incapé. Então eu tenho uma realidade que eu participei dela nas últimas 4 décadas. E posso te afirmar, né? A revolução tecnológica do Conilon é talvez o principal caso de sucesso, não só da agricultura capixaba, mas do Brasil. Quando o Incaper lançou as 3 primeiras variedades clonais, para citar apenas uma tecnologia, de café Conilon em 93, ou seja, há cerca de 33 anos atrás, a produtividade, que é a produção por área, por hectare, aqui no Espírito Santo de café Conilon era de apenas 7 sacas por hectare. Hoje, a produtividade média deste ano é de 50 sacas por hectare, sendo que alguns produtores já produzem 180, 200 sacas por hectare. Obviamente, irrigação, fertirrigação, né, bioinsumos, né, é que está fazendo com que o nosso Conilon, que é do grupo do Coffea canephora, né, é bom registrar, né? O Brasil é o maior produtor e exportador de café arábica, aquele produzido nas regiões mais frias, desde sempre, né? A cafeicultura vai fazer 300 anos no ano que vem no Brasil. E a cafeicultura de Conilon é mais recente, ela chegou aqui em 1911, né? Tem um governador da época, tal de Jerônimo Monteiro, esse camarada merece, né, alguém contar um pouco mais da história dele. Foi ele que trouxe no bolso alguma semente de Conilon lá do Rio de Janeiro, mas ficou de 1911 até a década de 1970 sem plantios comerciais. Começou justamente em 1970, 71, né, por conta da erradicação dos cafezais, né?
existia um órgão chamado IBC, Instituto Brasileiro do Café, e percebeu que nas regiões mais baixas, abaixo de 400 metros de altitude em relação ao nível do mar, dava muita ferrugem, muito problema, e não financiou mais lavouras de arábica e erradicou, cortou e indenizou os produtores. E os produtores que produziam arábica nas regiões mais quentes ficaram sem opção. E aí, aquela turma guerreira de São Gabriel da Palha, né, junto com o Incaper da época, chamava Cares, com a Prefeitura Municipal, Dário Martinelli, o senhor Eduardo Glaza, né, lideranças importantes da época, fizeram o primeiro viveiro. E essa cafeicultura hoje, né, que surgiu depois de uma grande crise, né, que foi a erradicação dos cafezais. Nessa cafeicultura hoje o Espírito Santo produz 3 a cada 4 sacas produzidas no Brasil. E o nível tecnológico da nossa cafeicultura hoje, né, fazendo um paralelo, tem tanta tecnologia como um smartphone, para você ter uma ideia, né? Então, assim, em breve, vou te dar um spoiler agora, o Brasil, né, que já lidera desde sempre a produção e exportação de café arábica, vai liderar, né, sob o comando do Estado do Espírito Santo, produzem café Conilon também, a Bahia, Rondônia, Mato Grosso, outros estados, né? Minas começou a produzir um pouquinho, invejando o Espírito Santo, mas sob a nossa liderança, nós também, dentro de 4 ou 5 anos, vamos produzir, né, e liderar o café canéfora, onde está o nosso Conilon, no mundo. E aí seremos hegemônicos. O Brasil será o maior produtor e exportador das 2 espécies de cafés que são comercializadas no mundo como um todo. Que legal. E essa experimentação genética que tem sido feita com o Conilon é algo de alta tecnologia, não é? O senhor citou aqui o principal player que talvez dificulte um pouquinho a vida do Espírito Santo é o Vietnã. Mas só que o Vietnã não tem a tecnologia que o café Conilon do Espírito Santo tem embarcada, não é isso? Exatamente, e as propriedades são muito pequenas, lá a terra não é do produtor, né, é do governo, é arrendamento de 50 anos. Eu participei há 1 ano e pouco, né, de uma missão no Vietnã como um profissional e outros profissionais do Brasil. Nós percebemos que eles estão, em termos de uso de tecnologia, na década de 80 ou 90 em relação a gente. Nós estamos muito mais avançados, né? Nós estamos mais protegidos, estamos mais resilientes com relação às mudanças climáticas. No norte do Espírito Santo, 100% do café Conilon é irrigado, na verdade fértil irrigado, é alimentado, né, através da água, que cada vez mais também os sistemas de irrigação são poupadores de água e de energia, né? Ou seja, você não vê mais, você vê aquelas lavouras verdinhas, você não vê mais água por cima, porque é o gotejamento, é a microaspersão, colocando a quantidade exata. Temos uma agricultura, né, uma cafeicultura usando sensores de umidade, colocando a água na quantidade certa, né? Temos hoje plantios em linha, variedades, né, que você consegue planejar, né? A maturação é uniforme por linha para colher, né? Surgiu a mecanização, né? Isso é mais recente, né? Já estamos fazendo colheita mecanizada com Conilon, né? Semi-mecanizada e agora com automotriz. Nós estimamos que esse ano, né, cerca de 40% do volume de produção, da nossa produção capixaba, já vai ser colhido, né? Esse volume já vai ser colhido com máquinas. E isso é extremamente relevante, porque nós saltamos de uma produção pequena, de 2, 3 milhões de sacas aí, há cerca de 20 anos por aí, para hoje, né? Os dados oficiais apontam para 15, 16 milhões de sacas. No setor privado trabalha com 19, 20 milhões de sacas de Conilon. Aí faltariam mãos para colher a robustez do nosso Conilon. E assim, não é só de café que o Espírito Santo manda bem. Não é só do café. Existem outras potencialidades também. Banana, mamão, gengibre, pimenta. O que o senhor poderia falar sobre essas outras? Primeiro, assim, o Espírito Santo é muito abençoado por Deus, né? Eu falo isso como um agrônomo que acompanhou essa trajetória. Esse pequeno estado, volto a falar do tamanho, porque não era de se esperar que fosse tão relevante em tantas cadeias produtivas do agro, porque a área é pequena, é um estado pequeno, né? Mas assim, nós temos aqui nesse pequeno espaço, né, quase todos os climas do Brasil. Nós temos regiões frias e regiões quentes. Nós temos o Nordeste aqui, temos, né, o Sul aqui, nossa região serrana, a gente produz a fruticultura de clima temperado, que produz no Paraná e no Rio Grande do Sul. Nós somos um grande produtor de morango, por exemplo, né? Produzimos pêssego, né? E tantas outras frutas da região, né? De clima tropical que nós temos aqui, um grande produtor de banana, de altíssima qualidade, né? Nós temos regiões chuvosas aqui e regiões secas. Nós temos algumas áreas do norte do Espírito Santo que é praticamente o Nordeste, mas obviamente nós aprendemos a conviver com fértil irrigação e produzir nessas áreas.
Nós temos a Amazônia aqui dentro. Ah, tem. Nós brincamos, agrônomos, né? E meteorologistas, com Alfredo Chaves. Tem uma região de Alfredo Chaves que a gente chama Alfredo Choves. Chove mais de 2.000 milímetros por ano. Né? A média do Espírito Santo é 1.000 e poucos milímetros. É quase igual à Amazônia. Temos solos pobres, solos mais férteis, né? Nós temos regiões planas de alta tecnologia, esse tabuleiro, né, do norte do Espírito Santo mais para o litoral, de alta tecnologia, de café conilon, de pimenta, de banana, né, de mamão, esse meio norte, e temos as regiões mais amorradas, do noroeste, do sul, do Caparaó, e a gente consegue, né, dada essa variabilidade climática, né, hoje a palavra da moda, os terroirs, né, a gente consegue produzir de tudo o que o Brasil produz. Por isso que eu falo com meus colegas agrônomos e secretários de outros estados do Brasil e pessoas de fora, né, profissionais que precisam ter uma relação muito grande com o mundo, alguém que venha de fora do país para conhecer um pouco, né, a agricultura do país, venha no Espírito Santo, que com uma semana ou 10 dias vocês vão encontrar de tudo aqui, inclusive lavouras de soja, de trigo em alta tecnologia lá no extremo norte do Espírito Santo. E falando um pouquinho de futuro, secretário, esse acordo feito com a União Europeia, Mercosul, União Europeia, essa dobradinha, o que o Espírito Santo pode tirar de benefício? O que o Espírito Santo pode aproveitar de bom nessa dobradinha? Esse aí dá um programa inteiro, né? Vou tentar resumir. Mas assim, qualquer acordo bilateral dos países tem vantagens para as duas partes. Por exemplo, nós temos uma desvantagem na Europa, né, quando a gente exporta o nosso café conilon com valor agregado. O que é café conilon com valor agregado? É o solúvel. Nós temos 3 plantas industriais, uma em Viana e 2 em Linhares, exportando com valor agregado. Lá nós temos uma sobretaxa, quando chega o nosso produto do Brasil, que o Vietnã não tem, né, de 9%. Isso é muita diferença para competir. Ao longo do tempo vai reduzir. Né? Tem os prazos, é muito complexo, então é vantagem para a nossa cafeicultura, é vantagem para a nossa principal atividade agrícola, que é o conilon, né? Mas a gente tem, por exemplo, alguns setores que tem que abrir o olho, né? Por exemplo, né, nós gostamos de queijos, né? Os queijos são altamente tributados. Ao longo do tempo vai zerar a alíquota. E nós vamos ter, por exemplo, né, um grana padano, um parmesão de Parma, né, esses queijos chegando aqui num preço muito mais competitivo. Então a nossa indústria de lácteos tem que melhorar o padrão também, vai competir. Né? Nós gostamos também de vinhos, espumantes, cada vez mais. Aliás, o Espírito Santo tem uma range importante ali em Santa Teresa, né? Nós vamos ter também, né, isso prejudica não, é um alerta mais lá para o sul do Brasil e para a região ali de Petrolina, né, que produzem vinhos espumantes. Nós vamos ter a cava espanhola, né, nós vamos ter o champanhe francês vindo aqui com preços e com vinhos bons também mais baratos. Então, existem oportunidades, mas desafios também. Acho que, como um todo, o acordo é bom. Bom para aqueles setores que estão tirando a nossa competitividade, como cafeicultura, e bom também para a gente abrir o olho, por exemplo, e melhorar a nossa competitividade em lácteos, em bebidas também como um todo. Secretário, muito obrigado. Seja bem-vindo também outras vezes, viu? Eu que agradeço a oportunidade e sucesso no programa. Pode contar com a gente.